Vamos lá, Mateus capítulo 7, todos encontraram agora? Obrigado. Então vamos lá, a partir do versículo 7 nós vamos ler. Diz assim, ó: peçam. Ó, o Espírito Santo falou, hein? Viu? Quem aqui tem pedido nessa noite? Porque ele falou, peçam. Vamos lá. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se o seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Amém? Feche seus olhos então, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque nós podemos, Senhor, compartilhar da Tua palavra, Senhor, e falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço que nesse momento, Senhor, ao nós falarmos aqui sobre o que está escrito, Senhor Jesus, na Bíblia, que o Senhor fale aos nossos corações e que seja a Tua voz ministrando a nós, Pai, e não a minha voz aqui. Até porque todos nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque necessitamos do Senhor e dependemos da Tua graça, Senhor. Por isso, venha ao nosso encontro e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Então pode sentar aí, gente. Pode sentar. Bom, esse texto fala sobre pedir, não é? Quantos aqui já pediram alguma coisa para Deus? Levanta a mão, levanta bem alto. Quantos já pediram alguma coisa para Deus? Quantos já foram atendidos por Deus? Quantos já pediram alguma coisa impossível para Deus? Quantos já foram atendidos? Glória a Deus. A verdade, gente, é que pedir algo para Deus é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada. Inúmeras vezes eu mesmo já pedi coisas para Deus, até coisas muito simples assim, tipo, Senhor, estou aqui no ponto do ônibus, Senhor, faz passar o ônibus. Já pedi. Às vezes Deus manda o ônibus na hora. Às vezes, aí Deus quer trabalhar comigo um pouco o contexto de paciência, aí o ônibus até demora mais para passar. Mas eu já pedi também coisas para Deus, coisas muito maiores assim. Tipo, Senhor, restaura minha família, por exemplo. E Deus, no tempo dele, já realizou. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês. Mas o ponto é que Deus, Ele está desejando falar comigo e com você. Deus, Ele deseja responder os meus e os seus pedidos sempre quando nós pedimos. Isso é algo que está escrito na Bíblia. Nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 7, peçam e receberão. Então pedir algo para Deus é algo que faz parte de quem nós somos. E é algo que está autorizado por Deus. É bom que a gente saiba que a principal bênção que Deus podia nos dar, Ele já nos deu. Que é quem se arrisca a dizer? Sem passar, ninguém vai passar vergonha. O que é isso? É comigo? A Laura estava falando comigo em Libras aqui. Aí eu achei que ela estava respondendo. É a salvação. A principal bênção que Deus podia nos dar é a salvação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus. Amém? Mas pela ação de Jesus Cristo na cruz, nós temos a salvação. Mas o ponto é que Deus, Ele permite que a gente peça para Ele coisas. E Ele diz na palavra que quando nós pedimos, nós recebemos. Então há algo precioso que eu quero compartilhar com você hoje, em cima de um texto bíblico que nós vamos ler daqui a pouquinho. Sobre algo quando Deus fala alguma coisa para nós, ou quando responde algum pedido para nós. Porque de fato Deus fala conosco constantemente. E Ele fala de duas maneiras. Ou Ele fala compartilhando algo dele conosco, por exemplo, através de um chamado.
Mas Ele também fala respondendo aquilo, as coisas que nós estamos pedindo para Ele. Deus, Ele sempre fala, inúmeras vezes, nós temos sonhos, nós temos projetos que nós lançamos para Deus, e falamos, Senhor, está aqui o meu projeto, eu quero que o Senhor realize. Quantos aqui já colocaram algum sonho ou algum projeto diante de Deus? Sejam coisas grandes ou sejam coisas pequenas, nós sempre temos o costume de colocar as coisas diante de Deus. Mas o ponto é que tem coisas que às vezes nós colocamos para Deus, ou tem algumas coisas que Deus fala para nós, que parecem ser impossíveis. Por isso que eu perguntei para você, quantos aqui já pediram algo impossível para Deus? E um monte de gente levantou a mão. Porque a verdade é que tem coisas que quando a gente recebe de Deus, Deus fala, ou quando a gente coloca para Deus, a gente olha e fala assim, olha, olhando do meu ponto de vista, isso é impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, não lembro quantos anos, mas eu estava na transição da minha adolescência para a juventude, Deus falou comigo, me fez um chamado, falou assim, eu quero usar você no ministério pastoral. E eu lembro que, sendo muito sincero aqui com vocês, a hora que eu olhei para a minha vida, eu falei assim, impossível. Porque, sinceramente, eu não tenho tido uma vida que tem demonstrado alguém que tem um chamado pastoral. Não tenho andado de uma maneira correta o suficiente para que Deus me use. É impossível que Ele faça isso. Ou outro exemplo é um pedido que eu fiz para Deus. Na primeira vez que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu lembro que o pastor fez o apelo, eu fui lá na frente, me ajoelhei, e eu fiz a seguinte oração, olha que audacioso que eu fui, estava ajoelhado, e eu falei assim, Senhor, vou ajoelhar aqui, para imitar, eu falei assim, Senhor Jesus, eu estou aqui hoje na frente, aceitando e confessando Jesus como meu Salvador. E naquela época, só para vocês entenderem, meus pais estavam divorciados. Meus pais há alguns anos já não estavam juntos, cada um morando numa casa. E eu estava no meio daquela situação. E aí eu botei meu joelho no chão e eu falei, Senhor Jesus, se o Senhor é Deus, como tem sido pregado aqui, se o Senhor existe mesmo, como tem sido falado aqui, Senhor, eu quero te fazer um pedido impossível. Eu quero, Senhor, que você restaure a minha família. E eu lembro que isso era, na época, para mim, algo bem impossível. Porque não sei quantos aqui já passaram, infelizmente, por uma situação de divórcio dos pais. Mas a gente sabe que quando acontece é traumático. E é difícil de reconstruir, não é? E eu lembro que eu fiz esse pedido para Deus. E alguns anos depois, quando nós estávamos na igreja, eu estava de terninho, todo bonitinho, roupa de pastor, né? Estava de terninho, gravata, entrando por um corredor, no casamento dos meus pais de novo. Depois de anos, meus pais estavam na igreja, se casando de novo, e ali quando eu estava entrando, Deus falou assim para mim, você lembra do teu pedido impossível? Está aí agora. Você está vivendo ele agora. Então, de fato, o que eu quero dizer é que Deus, Ele tem um desejo de atender os nossos pedidos, por mais difíceis que eles sejam. Eles sendo possíveis ou impossíveis, nós precisamos entender que nós precisamos colocar as coisas para Deus. Às vezes nós confundimos um pouco a questão do temor, nós temos que ter temor por Deus, Ele é o nosso Deus, e acima de todas as coisas nós temos que respeitar a vontade do Senhor. Mas às vezes nós confundimos isso e deixamos de pedir as coisas para Deus. Mas é importante que a gente saiba que o Senhor, Ele tem o desejo de atender e realizar os nossos sonhos, os nossos pedidos. Eu vou pedir para o pessoal, se puder deixar apagado lá embaixo, que acenderam aí, me tira a atenção. Olha, mano, tá esperto lá no interruptor. E mais do que isso, Deus não só tem o desejo de atender os nossos pedidos, como Ele tem o desejo, e eu já disse isso aqui, de colocar em mim e você os desejos que Ele tem para a nossa vida,
para que fique muito mais fácil a coisa de realizar. Eu lembro que eu preguei aqui uma vez sobre aquele texto que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Como a Bíblia pode garantir que Deus vai atender os desejos do meu coração, sendo o meu coração um coração errado às vezes? O ponto é que quando nós estamos totalmente conectados com Deus, Deus começa a compartilhar comigo e com você quais são os sonhos dele. E a gente começa a viver isso, e Deus começa a realizar, e a gente começa a provar o que é realmente ter uma vida com Deus. Então, o fato é que Deus, Ele tem o desejo de atender os nossos pedidos, realizar os nossos sonhos, colocar dentro de nós quais são os sonhos dEle para nós, e os desejos dEle para nós. Mas a gente tem que ter a prática de pedir, de colocar. Só que o ponto é, e eu já disse isso, mas só para ficar bem claro, é que muitas vezes nós achamos estranho colocar para Deus alguns sonhos, alguns desejos que nós temos. Claro que não estou falando aqui de desejos errados, desejos de pecado, não é isso. Mas às vezes nós achamos estranho porque olhando da nossa ótica as coisas às vezes parecem impossíveis. Como eu disse aqui, quando eu orava e falava: Deus, reata o casamento dos meus pais, para mim isso era algo impossível. E às vezes a gente acha estranho e a gente deixa de colocar. E muitas vezes quando Deus diz algo para nós, ou quando Deus dá uma palavra para nós, fala algo sobre quem nós vamos ser, quem nós somos hoje, alguma coisa, muitas vezes nós duvidamos porque a gente olha para a nossa vida e fala: hoje isso é impossível. Isso é impossível hoje. Quando eu olho para a minha realidade, dá vontade de falar: Deus, desculpa aí, mano, acho que você está me confundindo com outro Pedro. O Pedro que você está falando deve ser o Pedro Reis, porque eu não sou. Está confundindo o Pedro, Senhor, errou o endereço, Pai. Muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós vamos nos tornando incrédulos de acordo com aquilo que nós vamos colocando para Deus, até chegar ao ponto da gente já não pedir mais nada, da gente já, seja o que Deus quiser, Deus já sabe todas as coisas. Como eu vi um vídeo recentemente, você não precisa falar nada para Jesus, porque Ele já te conhece. Errado, nós precisamos sim falar, nós precisamos sim pedir. Então, eu quero mostrar para vocês um texto conhecido, de uma figura na Bíblia conhecida, que vai nos ajudar a entender melhor algumas coisas que nós precisamos entender com relação aos nossos desejos e com relação às coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Calma, Nicolas. Todo mundo achou Lucas capítulo 1? Agora eu vou fazer suspense do versículo. Versículo 26 a partir, tá? Todos encontraram? Obrigado. Vamos ler, diz o seguinte: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome... Quem está lendo comigo? Agora sim, vamos tentar de novo. A uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome... Agora sim. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará... Valeu. Na próxima eu acho que vai dar certo. E chamará... Glória a Deus. Até me perdi aqui. Ele será grande e chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra.
Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Quantos já tinham lido esse texto alguma vez, ou já ouviram falar sobre isso? No começo do livro de Lucas, aqui no capítulo 1, nós temos duas histórias aqui bastante curiosas. Primeiro, nós temos aqui um texto que nós lemos, que é quando um anjo aparece a Zacarias e avisa que Zacarias será pai. E diz inclusive lá no versículo 13, diz assim, ó, sua oração foi ouvida e sua mulher lhe dará um filho. Porque Zacarias e sua esposa Isabel tinham o desejo de ter um filho, só que tinham dois problemas ali. Dois problemas. O primeiro, Isabel era estéril, ou seja, não tinha como ter filho. O segundo problema é que eles já eram velhos, de idade. Então, era ainda mais difícil de ter filho. Mesmo que ela não fosse estéril, já seria muito difícil. Mas, um anjo aparece e fala assim, vocês terão um filho. Esse filho era João Batista. E aí, Deus mostra para nós que ali ele já estava atendendo um desejo, a um pedido de Zacarias e da sua mulher Isabel, que era impossível. Certo? Por quê? Se ela era estéril e eram velhos de idade, já era muito difícil. Mas o ponto é que Deus atende o desejo dele. E mais do que isso, Deus alinha o projeto que ele tinha em João Batista com os pedidos de Zacarias e Isabel. E a segunda história que nós encontramos aqui no capítulo 1 de Lucas é essa que nós lemos, a história de Maria. Só que aí, olha só, começa a analisar comigo o contexto. Maria era uma mulher que já estava comprometida em se casar com José. E naquela época ainda, uma mulher, se ela fosse, por exemplo, pega em adultério, ou seja, se ela aparecesse grávida, sem ter sido casada com o seu marido, ela poderia, por exemplo, ser apedrejada. Olha que coisa séria. Então, quando o anjo aparece e diz, ela ficará grávida, você ficará grávida do Filho de Deus. Imagina o que passa na cabeça de Maria. Imagina o que passa na cabeça daquela mulher do tipo assim, meu Deus, como que vai ser isso? O que vai acontecer? Porque se eu de repente aparecer grávida, o povo vai me matar. Pior do que isso, meu marido, meu futuro marido, como é que ele vai ficar? Imagina você um dia quando tiver noiva de alguém aparecer grávida e você ter que explicar para alguém e falar assim, olha, foi o Espírito Santo que disse que eu vou ter um filho. Aí imagina o mano olhando e falar, mano, tá de brincadeira. Por isso até que Deus se preocupa e depois vai lá, um anjo aparece para José, para explicar, José, fique em paz. Fique em paz, Maria não está contando resenha não, é verdade. Mas o ponto é que tem algumas coisas importantes nesse texto, que nos ensinam a lidar com as coisas quando Deus fala com a gente. Ou quando Deus atende um pedido, algo que parece ser impossível para nós. Eu quero que você preste atenção comigo. A primeira coisa que nós aprendemos é lá no versículo 30. Mantém sua Bíblia aberta aí, por favor. Que diz assim, ó, não tenha marido, não tenha medo, Maria. Calma. Eu juntei medo com Maria, saiu marido. Que heresia, gente. Não tenha medo, Maria. Presta atenção. Fala assim, ó, não tenha medo, Maria. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Em outras versões, quando o anjo aparece para Maria, ele fala assim, Maria, não tenha medo, porque você encontrou graça diante de Deus. O que significa encontrar graça? O que significa? Alguém tem alguma ideia do que significa quando Deus encontra a graça? Eu vou dar um exemplo para você. Outra vez em que Deus aparece para alguém e diz que encontrou graça, está lá no comecinho da Bíblia com Noé. Quando Deus aparece
e diz para Noé, fala assim: encontrei graça em você. Ele está querendo dizer que no meio de uma geração corrompida, no meio de um lugar onde todo mundo já estava vivendo tudo errado, tudo pecado, tudo fora daquilo que era a vontade de Deus, estava o povo perdido, tanto é que Deus precisou mandar um dilúvio para recomeçar. Deus olha para Noé e fala: Noé, eu encontrei graça em você. Sabe por quê? Porque Noé vivia de um jeito que ele não se corrompia com as práticas erradas da época dele. Enquanto todo mundo estava vivendo um monte de coisa de pecado, enquanto todo mundo estava desobedecendo a Deus, enquanto todo mundo estava vivendo uma vida louca, doideira total, Noé permanecia firme com Deus. Então quando Deus vem, quando o anjo vem e fala para Maria: eu encontrei graça em você, ele está querendo dizer é que Maria, ela estava sendo na época dela um exemplo de como ela deveria ser no meio de uma geração corrompida. Quando Deus olha e diz: achei graça em você, Ele está dizendo que Maria era alguém que tinha o amor pelo Senhor Jesus. Por Senhor Jesus não, por Deus. Ela tinha amor por Deus. Mais do que amor, ela era alguém que buscava conhecer a Deus. Era alguém que buscava ter uma vida reta diante de Deus. Era alguém que era fiel a Deus. Você já parou para pensar o que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é como nós falamos aqui, enquanto todo mundo em volta de você está fazendo coisas que não são agradáveis, enquanto todo mundo que está em volta de você está fazendo um monte de coisa errada, é você permanecer firme, porque você é fiel a Deus. E se Deus pediu para nós, não vivemos uma vida de pecado, eu tenho que ser fiel àquele que deu a vida por mim. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o exemplo de Maria, é que nós devemos permanecer firmes e fiéis a Deus. Como? Através de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Muitos de nós queremos as coisas de Deus. Muitos de nós queremos colocar os nossos pedidos a Deus. Muitos de nós queremos e devemos colocar aquilo que nós queremos para Deus. Mas muitos de nós também não queremos ser fiéis a Deus. Porque quando Deus vem para responder os nossos pedidos, é necessário que Ele olhe para mim e olhe para você e encontre graça, como Ele encontrou em Maria. É necessário que Ele olhe para mim e para você e fale assim: está aqui alguém que não se corrompeu, está aqui alguém que vive uma vida reta, está aqui alguém que vive uma vida que não é uma vida de pecado, está aqui alguém que tem buscado todos os dias amar a mim, está aqui alguém que está buscando ter um compromisso verdadeiro comigo. Está aqui alguém que não se corrompe, que tem um coração arrependido diante de mim. Deus precisa olhar para nós e encontrar graça. Deus precisa olhar para nós e encontrar pessoas que têm o desejo de viver uma vida de santidade. Mas o ponto é que nós queremos sim as coisas de Deus. E nós lemos esse texto que nós lemos de Mateus, nós devemos pedir as coisas para Deus. Mas a gente às vezes não quer pagar o preço necessário para isso. Alô? Engraçadão, hein? O ponto que eu quero dizer para vocês é que provavelmente quando Deus olha para Maria, Ele encontra alguém que tem um relacionamento com Deus. E Deus precisa olhar para mim e para você hoje e encontrar alguém que quer ter um relacionamento com Ele. Nós, infelizmente, vamos pecar. Mas o que vai determinar a nossa vida é o quanto nós desejamos viver afastados dessa vida de pecado. O problema é que a gente quer as coisas impossíveis de Deus, mas não quer praticar aquilo que é base da vida com Deus. Deus precisa olhar para a gente e encontrar alguém que é fiel. Deus é fiel, amém? E nós? Então, o primeiro ponto que eu aprendo aqui é que sim, Deus responde os nossos pedidos. Deus chama a gente para alguma coisa. Deus compartilha conosco os seus sonhos, os seus projetos, mas antes Ele precisa olhar para nós e encontrar graça. O segundo ponto, a segunda coisa que nós encontramos nesse texto, eu quero que você preste atenção, porque isso Deus falou muito comigo essa semana.
é que muitas vezes quando nós recebemos algo de Deus, ou quando nós simplesmente pedimos algo para Deus, mesmo o Senhor achando graça na minha e na sua vida, presta atenção aqui, mesmo Deus achando graça, muitas vezes nós temos dúvida. E eu já quero dizer para você, gente, não é errado você ter dúvida. Tem gente que vive achando que ter dúvida das coisas quando Deus fala para a gente é um erro, e não é. O errado é quando nós deixamos de crer. Esse é o principal exemplo que nós temos da diferença de Zacarias aqui no Lucas no capítulo 1, se você quiser você lê depois. Porque Zacarias duvidou daquilo que Deus estava falando para ele, você vai ter um filho. Maria não duvidou, mas ela teve dúvida só. Ela não acreditou que era impossível e por isso não ia acontecer. Mas a dúvida veio para ela, como? Como isso vai acontecer, Deus? Como isso vai acontecer? Porque eu nunca tive relacionamento com um homem, como que eu posso ficar grávida? Como? É normal nós termos dúvidas, é normal. Mas é importante nós vemos aqui na continuidade do texto que quando o anjo responde para ela, ele nos ensina algo muito importante. É que nossas dúvidas sempre nos levam a pensar no como as coisas vão acontecer. Presta atenção. Como as coisas vão acontecer? A partir de uma visão horizontal que nós temos. A partir da maneira como eu enxergo as coisas. A partir da minha visão limitada. Porque eu olho aqui, ó. É nisso que eu posso enxergar. Então muitas vezes nós estamos focados no como. Maria perguntou como isso pode acontecer. E quando o anjo responde para ela, o anjo não dá mais uma visão horizontal. O anjo dá uma visão vertical, algo que vem de Deus. E ele não responde como a coisa vai acontecer. Presta atenção. Ele fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. O que nós aprendemos nesse texto é que muitas vezes quando nós temos dúvidas de alguma coisa, nós ficamos perguntando para Deus como, e nós insistimos nessa resposta, enquanto Deus está falando para mim e para você: para de ficar atento e perguntando para mim como vai acontecer, e crê em quem vai fazer. Enquanto você pergunta como, Deus está falando: sou eu quem vou fazer. E diz ali, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem uma lógica diferente da minha e da sua. Deus tem uma lógica diferente da maneira como nós pensamos. Mas o problema é que quando nós temos dúvida, muitas vezes nós ficamos presos em querer saber como as coisas vão acontecer. E Deus só está falando: eu não quero que você fique se perguntando como, eu só quero que você se apegue em quem vai fazer. Não te importa como vai acontecer, só importa que você creia em quem vai fazer. Entenderam? Isso é algo que Deus ensina para a gente, é precioso nesse texto. Quantas vezes nós nos apegamos nas perguntas que nós temos, no como, e deixamos de crer em quem vai fazer. Eu posso ser sincero com vocês, quando eu fiz a minha oração e falei: Senhor, restaura a minha família, eu sinceramente não fazia ideia como isso poderia acontecer. Mas se eu deixasse de crer em quem poderia fazer, jamais teria acontecido. Então nós precisamos voltar agora a crer no Deus que é sobrenatural e falar: Senhor, eu não sei como, eu tenho dúvida sim, eu não sei como, mas eu sei quem vai fazer, e eu sei que quem vai fazer é poderoso para fazer. Nós muitas vezes estamos apegados nas coisas naturais da nossa vida e deixamos de simplesmente lembrar que Deus é um Deus sobrenatural. Qual era a probabilidade de Lázaro, por exemplo, ressuscitar? Qual era a probabilidade de uma mulher, quando simplesmente toca na roupa de Jesus, ser curada? Gente, alguém aqui pode me explicar como isso pode acontecer? Eu tenho certeza que ninguém pode explicar. Porque senão a ciência já teria pelo menos uns 200 documentários na Discovery falando: como é possível alguém tocar na roupa de alguém e ser curada? Cientistas desvendaram uma forma científica de uma roupa que é milagrosamente curadora. O ponto é, gente, nós precisamos parar de se apegar no como e se apegar em quem vai fazer. Deus é poderoso. E o terceiro e último ponto
Está lá no versículo 38. Vai lá, por favor. Diz assim: Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Quantos de nós pedimos coisas para Deus e às vezes recebemos respostas diferentes de como nós estávamos preparados para receber? Quantas vezes Deus vem e fala assim: eu posso fazer, mas eu vou fazer de outro jeito, porque a minha vontade é diferente da sua. E pode confiar, eu sei o que é bom para você. E aí às vezes a gente acaba se apegando um pouco na maneira como a gente quer que as coisas aconteçam, ou naquilo que a gente quer, e a gente deixa a nossa vontade acima da vontade de Deus. Enquanto nesse texto a gente aprende pela atitude de Maria, que depois de ser alguém que Deus encontra graça e aprender a se apegar em quem vai fazer, ela se coloca totalmente disponível para Deus. Ela fala assim: então tá, Senhor, eu sou tua serva, aconteça comigo da maneira como o Senhor quer que aconteça. Aconteça comigo do jeito que a tua vontade determinar, e não como a minha vontade vai determinar. Nós precisamos crer em Deus, estar disponíveis para Ele. Muitas vezes nós colocamos a nossa vontade acima daquele que pode realizar. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós temos alguns exemplos claros de pessoas que fizeram diferente disso e puderam viver coisas espetaculares e maravilhosas com Deus. É o exemplo de Maria, como está dito aqui, mas é o exemplo também de Paulo, quando ele diz, por exemplo, considera a vida como esterco. Ele está colocando a vida dele muito abaixo da vontade de Deus. Ou Jesus, quando está no Getsemane, ele ajoelha e ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele sabia que ele ia sofrer, que ele ia apanhar, que ia acontecer um monte de coisa. Mas ele fala: Senhor, sobre todas as coisas que seja feita a tua vontade. Então nós precisamos entender que quando nós nos tornamos disponíveis a Deus, acontece como nesse texto aqui de Maria, nós somos cheios do Espírito Santo, e Ele faz a vontade dEle sobre a nossa vida, e lá na frente vai dizer que a vontade de Deus, lá em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Agora, será que nós estamos querendo viver mais aquilo que nós estamos achando que é melhor? Ou nós vamos começar a crer e assim como Maria falar: Senhor, eu acho que isso aqui é melhor, mas se o Senhor está falando que isso é melhor, está aqui alguém então disponível, Senhor. Faça na minha vida aquilo que o Senhor quer. Quantas vezes nós nos apegamos nas razões da nossa vida, nas razões que a gente tem, e deixa de estar disponível para Deus. E aqui nós aprendemos com Maria que nós precisamos nos render a Deus. Senhor, faça comigo o que foi dito. Faça comigo o que o Senhor disse que ia fazer. E por isso, até os dias de hoje, nós conhecemos Maria como alguém que carregou Jesus no ventre. Alguém que foi peça fundamental para o projeto de Deus para salvar a minha e a sua vida. Por conta da vida de Maria, presta atenção, por conta da vida de Maria ser uma vida reta diante de Deus, eu e você hoje estamos aqui. Por conta dela crer em quem ia fazer, Jesus veio, nasceu, morreu numa cruz e nós estamos aqui hoje. Por conta da disponibilidade, da rendição de Maria diante da vontade de Deus, Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, ressuscitou, para que a gente estivesse aqui hoje. O que eu quero dizer para você é que Maria não é a salvadora da pátria, não. Mas Maria foi parte de um plano de Deus para a humanidade, simplesmente pelo fato dessas três coisas que eu falei: de ter um relacionamento com Deus, de entregar as coisas e confiar em quem vai fazer, de se render totalmente à vontade dele. Vamos ficar em pé, por favor, para nós encerrarmos.
eu quero dizer para você nessa noite é que tem coisas que Deus vem e fala para mim e para você, e quando a gente para pensar, são coisas que às vezes não faz sentido. Às vezes você sente que Deus te chama para alguma coisa, te chama para um campo missionário, te chama para uma vida no altar, que seja uma vida com Deus um pouco mais séria, te chama para um ministério, Deus te chama e você fala, não é possível, é impossível, porque parece que não é para mim isso. Ou tem coisas que você pode colocar diante de Deus hoje, que parecem também ser muito impossíveis de acontecer. Tem alguns sonhos, alguns projetos, tem alguns desejos do seu coração que parecem ser impossíveis de acontecer. E de fato, se nós olharmos da nossa ótica, são coisas impossíveis mesmo. Mas nós lemos e cremos aqui num Deus que realiza coisas impossíveis, porque Ele atua na improbabilidade nossa e no sobrenatural que Ele existe. Agora o ponto é, se nós entendemos que nós podemos pedir coisas impossíveis para Deus, e de que Deus pode e vai realizar, de que Deus chama aqueles que parecem que não tem valor nenhum, Deus vem e chama. Como está o nosso posicionamento diante de Deus para que essas coisas possam acontecer? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para o testemunho que eu dei aqui, da reconciliação do casamento dos meus pais, a gente fica pensando, tá bom, mas ninguém para ver o tanto que eu tive que me esforçar para ter uma vida com Deus para que isso acontecesse. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que tem coisas que estão guardadas no seu coração que você precisa colocar para Deus. Mas é necessário você entender que Jesus precisa olhar hoje para você e encontrar graça na sua vida. Você precisa parar de ficar apegado no como as coisas podem acontecer, e se faz sentido, ou se tem a lógica e tudo mais, e se apegar em quem vai fazer, que é Deus. Praticar a fé, falar, Senhor, eu creio no Deus que é sobrenatural, eu não sei como isso pode acontecer, mas eu creio em Ti, Senhor. E sobre todas as coisas falar, mas Deus, que seja feita a Tua vontade sobre a minha vida. É se render mesmo diante de Deus. Quantos de nós queremos coisas do Senhor, mas não estamos dispostos a nos render à vontade dEle? Escuta uma coisa, e eu paro de falar por aqui, para nós orarmos. Talvez tem coisas hoje que Deus está falando para você, ou tem coisas hoje que você precisa lançar para Deus, que podem ser impossíveis na sua ótica de acontecer, e o Senhor está falando, manda para mim. Mas você sabe hoje, se Deus olhar para você não vai encontrar graça. Você sabe hoje que talvez você precise se render à vontade de Deus, para que as coisas possam acontecer. E talvez Deus está falando isso para você nessa noite. Está falando, me dá o que é seu, me dá os seus pedidos, me dá. Eu sou poderoso para fazer, realizar muito além do que você pode imaginar. Mas antes, por favor, seja fiel, deixa eu encontrar graça na sua vida. Se rende ao Senhor, se rende à vontade dEle. Feche seus olhos, nós vamos orar. E eu vou orar aqui, eu quero que todos aqui fiquem de olhos fechados, porque eu vou orar por todos aqui. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós, Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Pai, com temor diante de quem Tu és, Deus, porque nós vemos hoje, Senhor, na Tua palavra, Pai, que, Senhor, Tu és o Deus que pode fazer coisas impossíveis. Tu és o Deus que pode atender os desejos mais malucos do nosso coração, as coisas que a gente não acredita que pode acontecer. A gente não sabe, Senhor, como que o Senhor vai fazer, a gente não sabe, mas a Tua palavra diz que nós podemos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, que Tu és poderoso para fazer, Deus. Mas, Senhor, através do exemplo que nós lemos aqui de Maria, Senhor, talvez
nós estamos esperando o agir sobrenatural, estamos esperando algo acontecer, impossível o Senhor atender, e nós às vezes passamos, Senhor, a nossa vida inteira, Senhor, sem ver as coisas acontecer e não conseguimos entender. Mas, Senhor, aqui hoje, Senhor, nós entendemos que o Senhor precisa olhar para nós, em primeiro lugar, achar graça. Quando o Senhor acha graça, Senhor, em Noé, é porque aquele homem, Senhor Jesus, vivia no meio de uma geração corrompida, vivia no meio de pessoas que não praticavam o amor ao Senhor, pessoas que não eram fiéis ao Senhor, mas o Senhor olha para Noé, no meio de todo mundo, e fala: você é fiel, você é diferente, você vai andar comigo, porque você está vivendo de uma maneira diferente no meio de um povo que não vive, por isso eu encontrei graça em você. E, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor comece a nos levar, Senhor, agora, a uma vida, a prática, Senhor, que nos faz, Senhor, ser encontrados pelo Senhor com graça. Pai, que em nome de Jesus, sobre cada vida que está aqui no altar do Senhor nessa noite, o Senhor possa olhar nessa noite e falar assim: olha, aquilo que estava no teu passado agora esquece, porque a partir de hoje eu vou começar a olhar para você e encontrar graça em você, porque você decide viver uma vida diferenciada. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, nessa noite, Pai, se há pessoas aqui que estão mais apegadas em como as coisas podem acontecer, do que quem pode fazer, do que quem vai realizar, que o Senhor comece agora a mudar a ótica, que o Senhor comece agora a mudar a forma de enxergar, e falar assim: para de se perguntar como, e começa a lembrar que quem vai fazer sou eu, o Deus poderoso, sobrenatural, e eu tenho poder para fazer. E por último, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa passar aqui no meio do Nazartim e encontrar, Senhor Jesus, pessoas disponíveis ao Senhor, pessoas dispostas a viver a Tua vontade, pessoas dispostas a viver plenamente aquilo que o Senhor tem para nós, falando: Senhor, eu tenho sim os meus pedidos, eu tenho sim a minha vida, eu tenho tantas coisas, mas que seja feita a Tua vontade acima de todas as coisas, porque eu sei que a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável a mim, e está aqui o Teu servo, a Tua serva disponível. Faça a Tua vontade hoje na minha vida, Senhor, porque nós nos rendemos ao Senhor com toda a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de